tá? Então, hoje a gente está recebendo a professora Lília Carolina da Costa. Muito obrigada, Lília, por ter aceito o nosso convite para participar do ciclo de palestras com a gente. É um prazer ter você aqui com a gente, até porque você já foi da casa UFRJ, né? Para quem não conhece a Lília, pessoal, ela é professora da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. A Lília tem doutorado em estatística pela University of Warwick e mestrado em estatística, como eu disse, pela UFRJ. Suas áreas de interesse englobam neurociência, psicometria, inferência bayesiana e ensino da estatística. Lília, é um prazer ter você com a gente e eu te passo a palavra. Obrigada. Ok, boa tarde a todos. Obrigada, Kelly, pelo convite. É sempre um prazer retornar para o UFRJ. E hoje eu vou falar, então, sobre esses métodos de diagnóstico em modelos dinâmicos de multiregressão. Esses modelos dinâmicos de multiregressão, o MDM, ele é um tipo de modelo grafo, e assim, um dos modelos mais conhecidos, que é a rede bayesiana, e aí o tempo todo aqui eu vou estar falando de rede bayesiana, porque eu acho que que é algo que as pessoas conhecem mais. A rede bayesiana, na verdade, é um caso particular do MDM, tá? Então, a rede bayesiana, ela tem dados, digamos assim, que são supostamente independentes, enquanto que o MDM você tem uma série temporal. Então, essa é basicamente a diferença entre os dois, mas eu vou falar um pouco melhor sobre isso depois, tá? Então, assim, como deve ter gente aí que não conhece nada de modelos gráficos, de rede bayesiana, MDM nem nada, então eu vou falar dessa introdução, explicar um pouquinho o que é essa rede bayesiana, o que são esses modelos gráficos, e aí depois, o tópico 2, 3 e 4 aqui, é realmente a parte de diagnóstico, tá? O 2 é um diagnóstico mais geral, pensando de uma rede, de uma maneira ampla, e esses dois aqui é focando mais em determinado nó. Tá? E aí depois eu vou falar de algumas coisas que eu estou trabalhando aí para publicações futuras. Bom, então eu vou começar falando de modelos gráficos, tá? Dando essa ideia inicial. Os modelos gráficos, eles têm duas características, digamos assim, dois componentes. O primeiro componente é um gráfico, que é como esse aqui que vocês estão vendo, tá? Isso aqui é de um resultado que eu vou mostrar depois aí, mais para frente, de um estudo com rede cerebral. Então, cada pontinho desse aqui, cada nó desse aqui é uma região do cérebro, e aqui são as ligações, né? Então, isso aqui é uma estimativa de conexões cerebrais. Então, a gente tem um gráfico que representa, por isso que chama de modelos gráficos, né? Modelos gráficos você tem essa parte gráfica e, em paralelo a isso aqui, você tem uma distribuição de probabilidade associada a este gráfico. E a gente vai ver depois que esse gráfico ele vai dar algumas dicas sobre essa minha distribuição de probabilidade, tá? Os gráficos, eles têm basicamente esses dois componentes aqui, os nós, que são esses círculos aqui que vocês estão vendo. Esses nós, eles podem ser indivíduos, regiões cerebrais, grupo de pessoas, tá? E as ligações que vocês estão vendo aqui, ela vai representar algo dentro do contexto que a gente vai estar estudando. No caso da neurociência, ele vai representar essa conexão entre as regiões do cérebro, a ligação que tem, ou a influência que uma região tem sobre a outra, tá? Essas ligações, esses links, eles podem ser não direcionados. Então, nesse caso, eu digo que existe uma relação entre os dois, né? Pensando em termos de rede social, seria algo parecido assim, o Facebook, né? Quando você tem uma amizade, aí o outro aceita, você pede amizade, o outro aceita, então existe uma ligação. Mas já no Instagram, por exemplo, você pode seguir a pessoa e a pessoa não te segue de volta. Então, já existe digamos assim, um direcionamento nessa comunicação entre duas pessoas, tá? E a gente tem a questão do peso também, o quão forte é essa ligação entre esses dois nós. Por exemplo, eu tenho esse nó aqui, vermelhinho, que ele tem uma ligação, ele influencia esse nó azul e esse nó amarelo aqui, mas qual nó que ele influencia mais, digamos assim, né? Ele tem um peso maior. Então, aqui não está mostrando, mas essas ligações podem ter esse peso. Então, quando eu estou estimando uma rede, o que eu quero fazer, na verdade, geralmente, são duas coisas que eu quero estimar, tá? A primeira coisa que eu quero estimar é essa estrutura da rede. Então, eu quero saber quem tem ligação com quem influencia quem mais influencia, quem mais é influenciado. Por exemplo, a gente percebe aqui que esse nó, essa região do cérebro, ela influencia bastante gente, tá vendo? Você não vê muita setinha chegando nela,
Você vê muitas setinhas saindo. Mas já essa região cerebral aqui, você tem bastante setinha chegando, quer dizer, ela é bem influenciável. Então, tem regiões aí, ou tem nós que influenciam a rede, e tem nós que é bastante influenciado pela rede. Então, a gente quer estudar essas conexões, a gente quer estudar, estimar essa estrutura. Uma outra coisa que a gente quer estimar é o quanto que quão forte, por exemplo, é essa relação entre os nós. Então, eu quero estimar esse peso, digamos assim, né? Quero estimar estimar esse link realmente, né? Então, são essas duas coisas, estimar a estrutura e estimar o link. Em algumas situações, eu tenho já a estrutura pronta, então eu não preciso estimar a estrutura, eu já sei quem influencia quem, eu só quero estimar o quão forte é essa influência. Então, depende aí da aplicação, tá? Isso aqui que eu vou estar falando, é importante, a gente vai ver isso depois, assim, o tempo todo eu vou me reportar a esse slide, é um slide importante aqui nessa apresentação. Por quê? Porque lembra que eu comentei com vocês que o modelo gráfico, ele vai ter dois componentes, ele vai ter um modelo gráfico, vai ter o gráfico, e vai ter uma distribuição de probabilidade associada a esse gráfico. Essa distribuição de probabilidade, ela vai estar associada com essa relação de dependência entre essas variáveis, ou entre esses nós. Então, por exemplo, aqui, eu tenho dois gráficos diferentes, mas os dois gráficos, eles me apresentam a mesma relação de dependência. Ou seja, A e B, eles são dependentes, mas eles são independentes dado C. Eu vou pegar esses dois exemplos só para ficar mais claro, porque é o que a gente vai estar usando o tempo todo aqui na apresentação. Por exemplo, essa situação aqui, eu posso ter o seguinte, olha, a pessoa estuda muito, isso, quando a pessoa estuda muito, ela tem uma chance, né, de ter boas notas, e tendo boas notas, ela vai ter uma grande chance aí de se formar, tá? Então, existe essa relação aqui, estudar, ter boas notas e se formar. Bom, se eu não conheço a nota da pessoa, tá, mas eu vejo que a pessoa está lá, sei lá, eu vejo meu filho estudando de domingo a domingo, isso na verdade não, viu, mas isso é uma suposição, eu vejo meu filho estudando, se acabando de estudar de domingo a domingo, falo, nossa, eu nem vi a nota dele ainda, nem vi o boletim dele, mas ele passou de ano, eu tenho certeza, não é possível, esse menino estuda tanto, não vai passar de ano. Então, a gente imagina que existe uma relação de dependência, tá? Mas, a partir do momento que eu sei a nota dele, que eu vejo a nota dele, e por algum motivo, apesar de ter estudado, a nota foi baixa, por exemplo, ele vai perder, independente de ter estudado muito ou não. Então, isso aqui deixa de ter uma relação de dependência e passa a ser independente, dado que eu conheço a nota. Bom, e repare que essa estrutura aqui, ela é diferente dessa. Aqui, durante a apresentação também eu vou falar um pouco de causalidade, mas existe toda uma discussão. Se eu fosse fazer uma apresentação sobre causalidade, seria uma apresentação por si só, porque ela leva bastante discussão. Então, eu não vou entrar em muitas discussões filosóficas sobre causalidade aqui não, tá? Então, eu vou falar de causalidade do ponto de vista estatístico do que a gente vai apresentar do modelo do MDM, tá? E o que é que eu estou chamando de causalidade aqui para esse modelo do MDM? A gente vai observar aqui que existem duas relações, digamos assim, de causalidade, influência diferente. Aqui o C influencia o A e o B, mas ele tem a mesma relação de dependência que o de cá, que tem uma outra estrutura de causalidade, uma outra estrutura de influência. Aqui, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, que a pessoa que fuma, ela tem uma chance de desenvolver o câncer de pulmão e ela tem uma chance de ter uma bronquite, tá? Então, isso aqui tem uma relação de dependência, os dois. Por que tem relação de dependência? Porque eles têm um fator que influencia os dois, um fator comum que influencia os dois, tá? Bom, isso aqui a gente chama de Markov equivalente, tá? Então, estruturas Markov equivalente são estruturas em que tem essa relação de dependência, é a mesma, apesar do gráfico ser diferente. Já um outro gráfico, esse daqui, ele é diferente dos outros e também ele tem uma relação de dependência diferente. Nesse caso aqui, tanto A e B, eles são independentes, marginalmente independentes. Tá? E um exemplo que eu dou aqui é o seguinte, imagine que eu tenho um alarme na casa, e o alarme ele pode disparar se tiver um ladrão ou se tiver um terremoto, por exemplo. Ele dispara esse alarme. Tá? Bom, supondo aqui que o terremoto e ter ladrão em casa não são eventos independentes, mas os dois influenciam o alarme. Então, mas eles passam a ser dependentes dado C. Por que eles passam a ser dependentes dado C? Porque se sou alarme na minha casa, eu olho e vejo um ladrão,
eu já descarto a possibilidade de ser um terremoto, de que foi disparado o alarme por conta de um intruso que está na minha casa. Então, eles acabam tendo uma relação de dependência dado C. Isso aqui a gente chama de, ele não é Markov equivalente ao de K. Por que não é Markov equivalente ao de K? Porque já tem uma relação de dependência diferente, tá? Bom, quando eu falar lá mais adiante de rede bayesiana, a rede bayesiana, que supõe que as observações que eu tenho, elas são independentes, ela não consegue distinguir essas duas, em tese, ela não consegue distinguir esses dois tipos de gráficos, tá? Ela consegue distinguir o de cá. Se ela vê isso aqui, vai falar, então, realmente, essa aqui é a relação de influência é essa. Então, em alguns artigos, é comum as pessoas falarem que a rede bayesiana é uma rede de causalidade, é uma rede causal. Mas por quê? Que, né, existe toda uma discussão, também não vou entrar muito nessa discussão aqui, mas por que a rede bayesiana pode ser considerada uma rede causal? Quando ela tem uma estrutura desse tipo, aí ela consegue distinguir que realmente existe uma relação de dependência, e que relação é essa de dependência entre esses três nós aqui? Se nesse caso específico aqui, eu não consigo distinguir pela rede bayesiana, mas eu tenho a priori informações que eu posso entrar na minha rede bayesiana, e aí eu sei lhe dizer, por exemplo, aqui, eu não vou dizer que quem tem câncer de pulmão está influenciando a pessoa a fumar. A pessoa descobriu que tem câncer de pulmão, agora eu vou fumar porque eu já estou com câncer de pulmão. Não estou supondo que existe essa relação aqui, né? Que isso vai influenciar, isso que vai influenciar o de cá. Então, eu já sei a priori que essa relação aqui não é possível nesse caso. Então, nesse caso aqui, realmente a relação é essa. Então, se eu trago informações a priori, biológicas, ou enfim, eu vou dar um exemplo no caso de dados educacionais, se eu trago informação a priori que faz sentido, essa causalidade, eu posso dizer, então, que isso é uma rede causal, né, essa rede bayesiana. Bom, quando eu tenho, então, esses modelos gráficos aqui, né, eu tenho o gráfico, eu tenho os nós, eu tenho os links, como é que eu chego na minha distribuição de probabilidade? Como eu comentei com vocês, eu tenho um gráfico e a distribuição de probabilidade. Como é que eu chego aqui? Bom, a minha distribuição conjunta de todas essas variáveis aleatórias, ou seja, de todos esses nós, A, B, C, D, E, F, todos eles pode ser escrito como produto das probabilidades dos nós dados seus pais. Então, isso é um resultado bastante interessante, bastante útil para a gente, principalmente em diagnóstico, que é o foco dessa apresentação, é que cada probabilidade dessa, então assim, por exemplo, aqui, né, o C, ele tem influência de A e B, o D tem influência só do C. Existe uma influência de A em D? Existe, mas ela é indireta, dado o C. Então, dado que eu conheço o C, ele é independente, aquilo que eu falei anteriormente, ele é independente de A. O que acontece é que aqui eu tenho a probabilidade de D dado apenas C. Eu ignoro, digamos assim, né, entre aspas, mas eu não levo em consideração, então, os outros nós, nessa distribuição aqui. Então, na hora que eu quiser fazer um diagnóstico para essa distribuição aqui específica, para esse nó específico, eu posso considerar só o pai dele, que nesse caso aí é o C, tá? Bom, aqui eu vou dar uns dois exemplos mais de motivação, né, por que a gente está usando redes bayesianas, MDM, e por que a gente está usando diagnóstico. Eu vou trazer também uma discussão aqui, mas também um pouco mais sucinta, não vou entrar muito nessa discussão, mas, assim, é muito comum, eu não sei vocês que estão aí assistindo a palestra, mas das pessoas que trabalham com machine learning, que trabalham com aprendizado de máquina, com inteligência artificial, com rede bayesiana, muitas vezes eles focam, e aí eu digo que pelo que eu vejo, assim, de apresentação, de artigo, existe um foco muito grande na parte de você predizer algo. Então, você está muito mais preocupado em predizer do que você ver os pressupostos. E o diagnóstico que a gente está falando nessa palestra aqui está muito relacionado com os pressupostos do modelo. E é muito interessante que as pessoas que trabalham com a parte de cientista de dados, né, com essa parte assim, às vezes não se preocupa tanto com a parte de você olhar diagnóstico. O trabalho que eu estou apresentando aqui, que eu desenvolvi junto com o Jim Smith, da Universidade de Warwick, e Tom Nichols, da Universidade de Oxford, a gente desenvolveu esse trabalho aqui baseado em um trabalho de diagnóstico para modelos grafos de um livro publicado em 1999. E a gente, imagine quanto tempo tem isso. E a gente não vê tanto recentemente trabalhos ligados a essa área de diagnóstico. Então, parece que as pessoas não se preocupam muito com isso quando trabalham com ciência de dados e tal.
E aí eu venho defender um pouco isso aqui, né, o quanto que isso é importante. Por quê? Qual é, assim, a justificativa que eu mais escuto das pessoas, né? Olha, quando você trabalha muito com a parte de previsão, você está prevendo alguma coisa, não importa se esse seu modelo, ele é linear, não linear, se é isso, é normal, se não é normal, não importa, mas ele está prevendo bem? Se ele estiver prevendo bem, é isso que eu quero, tá? Eu quero prever, por exemplo, na área de mercado, ou na área, né, financeira, eu quero prever, eu vou emprestar o dinheiro para saber se a pessoa vai me pagar o dinheiro ou não, não importa o modelo que você está usando, está prevendo bem? É muito nessa linha, né? Mas tem muitos trabalhos também que a gente está interessado, sim, em estudar a relação entre as variáveis, e é importante que essa relação, ela passe por esse diagnóstico. Além disso, quando você tem um modelo que se ajusta melhor aos dados, você pode prever melhor também. Então, você pode até melhorar essa questão da previsão quando você trabalha com o diagnóstico, tá? Bom, tem outras questões aí, mas eu, é como eu falei, não vou me aprofundar muito nessas outras questões, não. Esse aqui é um exemplo que eu estou usando dados da UFBA, onde eu tenho aqui, eu vou pedir desculpa que não está muito claro, né, o significado dessas coisas aqui, mas eu vou explicar para vocês agora. Isso aqui, na verdade, é uma situação, se a pessoa evadiu ou não. A gente sabe que, em termos de política pública, existe um custo muito grande da pessoa entrar na universidade pública e não se formar, né, não concluir. Eles têm uma evasão muito grande. Então, dependendo principalmente do curso, né? Então, a gente trabalhar essa evasão. Por que as pessoas estão evadindo? O que eu posso fazer para melhorar essa questão da evasão? Então, eu quero prever se a pessoa vai evadir ou não, dependendo de algumas variáveis. A gente tinha um link de variáveis, a gente acabou selecionando as que são mais importantes. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, se a pessoa veio de escola pública ou privada, a gente viu aqui o CR dela, ou seja, a nota dela, né, o coeficiente de rendimento, a nota dela, que é uma média de todas as notas, de todas as disciplinas que ela pegou. Tem um sexo, né, o gênero feminino e masculino, a área que ela escolheu, a faixa etária dela, que ela entrou na universidade, a instrução da mãe, nível de instrução da mãe, e aí o que acontece? Tem dois aspectos aqui interessantes, né? O primeiro aspecto é a gente fazer a previsão realmente da a probabilidade da pessoa evadir ou não. E aí a gente vê que pessoas de escola da rede particular têm uma probabilidade maior de evadir, o que a gente encontrou, e a questão também de alunos com o CR menor tem maior probabilidade de evadir, tá? Então, essas duas variáveis aqui, né, esses dois nós, ele tem uma ligação direta com a evasão. Mas eu tenho variáveis que têm relação indireta com isso. Então, a área que ele escolheu tem uma relação indireta com ele evadir ou não, a faixa etária dele tem uma relação indireta. E uma coisa interessante aqui é a instrução da mãe, que se você vê todos os outros nós têm uma relação direta ou indireta com a instrução da mãe, com exceção do gênero, né, do sexo do filho, que aí realmente a mãe não pode interferir muito nesse aspecto aí do sexo do filho. Mas todas as outras variáveis existe uma relação aí da mãe. Então, são discussões interessantes a nível, por exemplo, nesse caso específico, uma aplicação em educação, de pessoas da área de educação poder discutir isso, né? O que é que está influenciando direto ou indiretamente a evasão. Então, eu tenho aqui isso é um artigo que a gente está nessa fase já final da escrita dele, já para submeter, e a gente fez uma comparação disso com regressão logística, com outros modelos aí, para fazer previsão, para dizer quem é o melhor modelo na hora de prever a situação aí, se o aluno ele vai evadir ou não, tá? Então, aqui a gente fez tanto o aprendizado, que chama do aprendizado da rede, né? A gente estimou a estrutura da rede, como a gente está querendo estimar também essas relações. Uma outra motivação aqui, agora são dados de saúde, esses dados aqui é a incidência de Covid, isso aqui já é um artigo que a gente já submeteu, que a gente já está em processo aí processo, né, de submissão, já submetemos, tá, revisão, essas coisas, e esses dados aqui a gente pegou dados do primeiro semestre, então são dados, digamos, hoje desatualizado, tá, do primeiro semestre de 2020, foi logo no início da pandemia. Então, a gente queria ver a relação dessa incidência, da influência, digamos assim, em várias regiões. Então, a Ásia, a África, o Norte da América, né, América Latina e tal, a Europa, que a gente observou e que era esperado, mais uma vez, a gente não usou nenhuma informação a priori para a construção da estrutura da rede, a gente deixou que os dados falassem. Só uma observação aqui, a gente usa a rede Bayesiana, que a gente está usando o MGM, como eu comentei com vocês, que é uma série temporal. Então, a gente viu que a Ásia foi aquele nó que mais influencia os outros nós, tá? Então, a Ásia foi influenciando, que a gente sabe que realmente foi algo esperado, né?
e que, por exemplo, no caso da América Latina, a gente recebeu uma influência logo no início, uma influência muito grande do pessoal que vinha da Ásia e que vinha da Europa. Então, também existe toda uma discussão que a gente pode fazer em termos de MDM para esse tipo de dados. Tá? Bom, então agora já falei de rede bayesiana, de MDM. Rede bayesiana é o caso particular do MDM. O que é isso, então, que eu estou falando? Agora a gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso, tá? O MDM ele tem várias vantagens. Vou trabalhar com esse modelo gráfico. Primeiro que ele tem uma forma fechada, e a gente vai ver isso. Então, eu não preciso usar nenhuma computação, nenhuma estrutura computacional para fazer essa estimativa dos parâmetros, tá? Então, ele já tem lá aquela formazinha fechada dele, e é mais fácil na hora de você calcular. E você tem a distribuição a posteriori dos parâmetros, você consegue, através do filtro de Kalman, essa distribuição exata, tá? Posteriori. Outra coisa interessante, e é um artigo do primeiro artigo que fala sobre MDM, do Dean Smith, que é bem interessante, que a gente vai ver que o MDM, na verdade, ele é uma coleção de DLMs, tá? De modelos lineares dinâmicos, que pressupõe normalidade. Então, assim, o nó dado pai, ele vai ter uma distribuição normal, mas a distribuição conjunta de toda a rede, ela pode ser não normal, tá? Então, isso é uma coisa interessante, principalmente aplicado à área de neurociência, onde já foi provado através de outros métodos, de outros modelos, que a estrutura conjunta da rede não é gaussiana. Então, isso é uma coisa bastante interessante do MDM, principalmente aplicado na parte de neurociência, tá? Que é o que eu vou focar um pouco mais aqui também. Outra coisa bem interessante lembra que eu falei daqui, é importante a gente estimar essa estrutura também, não só a estrutura, mas também estimar esse link, o quanto que a Ásia está influenciando, o que a Ásia influenciou mais, foi na Europa ou na América Latina? Onde foi que ela mais influenciou, por exemplo? Então, para poder estimar essa conexão aqui, a gente tem, através do MDM, uma conexão que é dinâmica. Isso é bem interessante, ela é diferente, por exemplo, da causalidade de Granger, também usada, né, em modelos gráficos. Porque a causalidade de Granger, por exemplo, você usa essa questão do passado da variável, tá? Você tem você considera a série temporal, então você considera o passado das variáveis como covariáveis no modelo de regressão, mas aquele beta do modelo de regressão, sabe, aquele coeficiente, ele é fixo durante todo o tempo. E no caso do MDM, ele é dinâmico, então ele traz isso. Então, eu sei se essa influência ela foi maior no início, no meio ou no final do tempo que eu estou estudando. Então, isso é também uma coisa bem interessante do MDM. Mais uma coisa interessante do MDM, se você gostou do MDM, você ainda vai gostar ainda mais, é a questão do que eu estava comentando com vocês de Markov equivalente, lembra? Então, assim, a rede bayesiana, como eu comentei, a princípio ela não consegue distinguir essas duas redes aqui, né? Mas o MDM consegue. Então, através dessa estrutura do DLM que eu vou falar no próximo slide, ela consegue distinguir esses grafos que têm a mesma estrutura de dependência, mas ela vai me levar a distribuições conjuntas diferentes. E nesse aspecto é que eu estou chamando de causalidade. Então, o MDM, diferente da rede bayesiana, ela consegue estimar essa causalidade, ela consegue estimar essa influência que um nó tem no outro. Como é que ela consegue fazer isso, né? Então, o MDM, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou estimar, eu vou ajustar o DLM para cada nó separadamente, dado os pais. Então, esse F aqui, imagine assim, quem não conhece o DLM, né? Imagine que eu tenho um modelo de regressão, tá? E nesse modelo de regressão, os meus betas estão variando no tempo. Então, é isso, eu tenho um beta, um teta, que eu chamo de teta, um teta para cada tempo. Dado essas covariáveis aqui, né? Então, essas covariáveis são os pais dos nós. Bom, então, como o teta está variando no tempo, eu vou ter essa equação de sistema aqui para estimar melhor esse teta t, né? Em cada tempo. Eu posso ter aqui também um conjunto, um G, que na literatura é mais comum chamar de G teta t menos 1. Então, eu posso ter um GT aqui, uma covariáveis para isso aqui. Mas o MDM, o mais comum que a gente trabalha é dessa maneira aqui, né? Seria o random walk, onde você pensa o seguinte, que o θt hoje, ele é igual ao passado, mais um erro aleatório aqui, tá? Bom, quando eu falei que a rede bayesiana é um caso particular do MDM, como é que é isso? A rede bayesiana é o seguinte, se esse WT for zero,
Então, eu tenho um θt igual a θt menos 1. Então, eu tenho um θ fixo para todos os tempos. E aí eu entro naquele modelo de regressão comum que a gente conhece, modelo de regressão linear, que pressupõe o quê? Que as observações são independentes, não é isso que a gente pressupõe? Então, nesse caso aqui, como eu tenho uma estrutura de série temporal, e aí eu posso ter pode ser que ele não seja independente ao longo do tempo, então eu uso o θt menos 1. É comum, por exemplo, em série temporal, no caso de neurociência, a gente trabalhar com a rede bayesiana, mesmo quebrando esse pressuposto, né? Aquilo que eu comentei com vocês sobre o diagnóstico, né? Que algumas pessoas não trabalham com essa questão, não se preocupam com o diagnóstico, falam, a rede bayesiana está estimando bem essa rede aqui, acho que está estimando bem, né, essa rede aqui, dessa maneira, e mesmo quebrando alguns pressupostos, né? Aqui você tem uma informação inicial, tá? Que é a priori, então, para esse parâmetro θ, e eu tenho um a priori também para a minha variância, se ela for desconhecida. Bom, e aí eu chego aí, como eu comentei com você, na forma fechada da distribuição a posteriori. Então, a distribuição a posteriori tem uma distribuição Taylor-Student com esses parâmetros aqui, eu tenho as fórmulas desses parâmetros, tá? Quando eu quero estimar o θ aqui, lembra que eu falei para vocês, são duas coisas que eu quero estimar, a conexão, a estrutura, e o link, né, a ligação entre os nós. Então, isso aqui é uma conexão cerebral, é a ligação entre os nós. Então, quando eu quero estimar e fazer inferência para isso, eu uso essa distribuição aqui suavizada. Essa distribuição aqui, ela vai ser muito útil quando eu falar de distribuição de previsão, né? Então, condicional ao passado. Isso aqui, para mim, é muito útil para eu usar aqui na minha, que eu chamo de LPL, né? Que é essa verossimilhança preditiva. Por que eu uso essa verossimilhança preditiva? Por que ela é interessante para mim? Porque ela é a base do fator de Bayes, que é uma forma de fazer seleção de modelos muito comum, e assim, na literatura, né, bastante comum na literatura, que as pessoas já discutem bastante, sabe, interpretar muito bem essa questão do fator de Bayes, e ele é bem interessante aqui quando eu quero comparar essa estrutura da rede, porque eu quero escolher a melhor estrutura. Então, eu posso usar esse LPL para fazer isso. Uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção aí disso aqui é o seguinte, quando a gente faz o log disso aqui, então aquele produto lá, lembra que eu falei para vocês que é uma coisa interessante, que a distribuição conjunta dos dados, ele é o produto da distribuição do nó dados pais, lembra que eu comentei lá? Então, esse produto, quando eu passo o log, eu tenho, na verdade, o que? O somatório disso aqui. O que é interessante para mim isso? O R variando de 1 a N, gente, são os nós, tá? Eu tenho N nós, e aqui é o tempo. Quando eu comparo, então, assim, se eu quiser fazer algo específico de um nó, eu quero ver se aquele nó, aquela distribuição daquele nó em relação àqueles pais, se ele pode ser de uma maneira diferente, eu quero focar naquele nó, por quê? Porque às vezes aquele nó, como eu comentei com vocês na situação socioeconômica, ou situação de evasão, por exemplo, às vezes é um nó que eu quero fazer uma previsão, é o nó que eu quero focar, é o nó mais importante para mim, a variável mais importante. Então, eu posso também mexer um pouco nela, tá? Sem mexer na estrutura toda. Por quê? Porque na hora que eu fizer essa comparação, e aí eu vou subtrair um modelo M1 do modelo M0, tudo que for constante aqui vai subtrair, né? Vai se cancelar. E aí eu vou ter no final só aquela estrutura que realmente eu estou comparando. Então, isso é bem interessante, e aí eu vou falar depois, quando eu começar a falar da parte de diagnóstico para nó específico, isso é bastante interessante, tá? Isso facilita muito a parte de diagnóstico. Bom, agora eu vou entrar no diagnóstico. Então, tudo isso que eu falei para vocês foi mais uma introdução do assunto, tá? Agora vamos ver realmente a parte de diagnóstico. Como eu comentei com vocês, a gente desenvolveu toda essa parte de diagnóstico para o MDM, baseado nesse livro aqui do Cowell e os colegas, né? De 1999, ele desenvolveu isso para modelos gráficos e a gente usou isso como base para o MDM, tá? Então, a gente vai discutir tudo isso com base no MDM. Ele classifica, né, o diagnóstico em 3 partes. E aí a gente vai falar de cada uma agora individualmente. O global, a gente vai precisar em termos de estrutura da rede. O global, ele vê a estrutura da rede como um todo. Então, se eu conheço uma parte causal, lembra que eu comentei com vocês o exemplo que eu dei para vocês assim, olha, tem situações que eu sei
que aquilo não pode, apesar de ter a mesma relação de dependência, mas eu sei que aquilo não pode acontecer. Eu tenho uma informação a priori, né? Por exemplo, instrução da mãe, aquele exemplo que eu dei. O CR, a nota do aluno, não vai interferir na instrução da mãe, né? É a instrução da mãe que interfere na nota do aluno. Então, assim, eu já tenho isso de causalidade, então eu posso trazer isso dentro, por exemplo, de uma rede bayesiana para transformar ela em uma rede de causalidade. Então, essa estrutura da rede, essa discussão, ela vem aqui nessa parte do diagnóstico. No caso do MDM, eu vou apresentar aqui duas maneiras de fazer o que a gente chama de Learning Network, né, ou Machine Learning, o aprendizado da máquina, ou o que a gente chama de inteligência artificial, né, voltada para a estrutura de rede. Eu vou apresentar dois métodos aqui, tá? Não vou me aprofundar muito, porque a gente vai falar de outras coisas também. O primeiro método é o seguinte, eu vou colocar todos os casos possíveis, todas as situações, todas as estruturas possíveis para cada nó. Supondo que eu tenho 3 nós, tá? Então, eu tenho aqui, para o nó 1, ele pode não ter parente, não ter pai, o 2 pode ser pai dele, o 3 pode ser pai dele, ou o 2 e o 3 podem ser pai do nó 1. Então, para cada situação dessa, eu vou calcular aquele LPL que eu apresentei para vocês no slide anterior, antes, né? Que é aquele que é a preditiva, né? Então, eu posso usar qualquer score, tá? Eu poderia usar o DIC, por exemplo, o DIC, eu poderia usar qualquer outro score que eu queira. Eu estou usando o LPL. Então, é a verossimilhança preditiva, né? Então, eu vou calcular cada isso e eu quero maximizar. Então, a minha estrutura vai ser aquela estrutura que eu maximize esse score. Então, pá, para o nó 1, quem é que maximiza? É o nó não ter pai, que é esse caso aqui. Para o nó 2, quem é que maximiza? Esse caso aqui, 1, 3 é pai do nó 2, tá aqui, ó. 1 e 3, tá vendo a setinha? É pai do nó 2. Nesse caso aqui, o que maximiza é 1 e 2 ser pai de nó 3. 1 e 2 é pai de nó 3. Pronto, então eu tenho essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura aqui é uma estrutura que ela tem o que a gente chama de ciclos. Então, o 2 influencia o 3, que influencia o 2. Em termos de neurociência, por exemplo, isso aqui é algo que pode acontecer. A gente pode ter uma região do cérebro que uma influencia a outra, tá? Mas quando a gente fala em termos de rede bayesiana, de MDM, a gente não consegue escrever a distribuição conjunta dessas variáveis aqui, tá? Por quê? Porque ela tem um ciclo. Imagine duas situações, para ficar mais claro. Imagine que eu tenho duas variáveis, x e y. Quem é a probabilidade conjunta de x e y? Ou é seleção independente, a probabilidade de x vezes a probabilidade de y. Ou eu posso usar aquele teorema lá de distribuição condicional. Lembra? Probabilidade condicional, né? Que a gente aprende lá é básico da estatística, probabilidade condicional. Então, eu posso dizer que a probabilidade de x e y é igual à probabilidade de x vezes a probabilidade de y dado x. Tá? Ou ao contrário, a probabilidade de y vezes a probabilidade de x dado y. Eu não posso dizer que a probabilidade conjunta é a probabilidade de x dado y vezes a probabilidade de y dado x. Então, eu não consigo encontrar essa distribuição conjunta olhando esses pais, né? Olhando os nós dados pais. Então, assim, eu perco nessa questão de fazer uma inferência multivariada. Nesse caso aqui. Mas, nesse caso, então, o que a gente faz? Eu quero, então, para ter essa distribuição multivariada, né? O que eu for fazer, eu quero o que a gente chama de DAG. O que é DAG? Esse gráfico acyclic, Direct Acyclic Graph. É um gráfico acíclico direcionado. Então, ele não pode ter ciclos. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Então, eu vou escolher o segundo score mais alto, já que o primeiro não me dá DAG. Bom, o segundo score mais alto é esse daqui. O 2 como pai de 3. Ah, mas 2 como pai de 3, eu continuo com o meu problema. Eu vou ter o 2 como pai de 3 e o 3 como pai de 2. Ok? Me dá o terceiro score mais alto, por favor. Então, o terceiro score mais alto é esse aqui, onde a gente não tem pai para o 3. Então, é esse aqui que a gente chama da DAG, que maximiza esses scores, que é o DAG 1, o nó 1, e o nó 3 como pai de nó 2. Tá? Então, isso aqui é o que a gente faz normalmente, que foi o que a gente fez, por exemplo, que vocês viram aquela questão do Covid, né? Foi através disso. Bom,
vamos voltar então à parte diagnóstica. Então, eu posso estimar essa estrutura, e aí é interessante, e a gente faz isso, é comum fazer isso quando a gente faz no Learning Network, que é o seguinte, a gente poder usar outros métodos e comparar com o nosso método, né, e ver como é que ele está influenciando. Se eu tenho dados reais, por exemplo, eu posso usar, igual a gente faz um pouquinho em comparação de modelos, né, sempre é bom a pessoal falar assim, uma comparação de modelo usa vários métodos, né, várias medidas de comparação de modelo. Então, no caso, quando a gente faz o processo também de aprendizado de máquina, geralmente a gente usa vários modelos ali para comparar, né? 2, 3 modelos para comparar. Nesse caso aqui específico, o que eu quero mostrar para vocês eu vou comparar essa estrutura, esse método, com outros métodos comuns usados muito na literatura. Para isso, eu vou usar aqui especificamente, eu vou usar um dado de simulação, tá? Um dado simulado, com outro modelo, é o DCM, tá? Então, não é o MDM, eu estou usando, na verdade, um outro tipo de modelo de causalidade, que a gente chama de Dynamic Causal Modeling, um modelo de causalidade dinâmica, e para gerar os dados. E os dados têm essa estrutura. Bom, eu estou interessada aqui em duas coisas, tá? A primeira coisa ele conseguiu ver, quando eu faço esse processo de machine learning, eu consigo detectar se existe uma ligação entre 1 e o 2, entre 1 e 5, entre 4 e 5, se eu consigo detectar a ligação, primeira pergunta. Segunda pergunta eu consigo agora detectar direcionalidade? Bom, eu detectei que 1 influencia 2, mas eu consigo perceber se é 1 que influencia 2 ou 2 que influencia 1? Quer dizer, eu percebi essa conexão entre os dois, mas existe essa ligação? Então, tá. Aí, a gente tem aqui, nesse caso, um resultado usando vários métodos muito comuns na literatura, tá? Tá pequenininho aí, mas eu vou falar rapidamente, até para não alongar muito, porque a gente tem outras coisas para falar também. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, são vários métodos, tá? E aqui eu tenho a causalidade de Granger, que eu comentei com vocês, né, que é usada. Correlação, por exemplo, as pessoas fazem uma matriz de correlação para tentar estudar essa relação entre as variáveis. E tem outros métodos aqui que não são muito comuns. Aqui são rede Bayesiana, esses daqui são da rede Bayesiana, e tem um Petrel, tem um Gen, tem os outros métodos que não são tão, assim, conhecidos muito na literatura, tá? E aí, lembra que eu comentei com vocês, tem duas coisas que eu tenho interesse, em saber se ele consegue detectar a ligação, é isso aqui, tá? Então, digamos assim, a proporção de vezes, a proporção de sucesso, em que ele detectou a ligação entre dois nós, e aqui embaixo é a direcionalidade, tá? Quanto mais alto, melhor. Então, assim, por exemplo, se eu olho para cá, um dos métodos, né, os métodos melhores aqui, em termos de detectar se existe a ligação entre dois nós ou não, são esses aqui todos que são usando formas diferentes de fazer machine learning, mas todos aqui são rede Bayesiana. Então, a rede Bayesiana aqui, ela é muito boa para detectar se existe ligação ou não entre esses nós. Mas ela é péssima para dizer a direcionalidade. Por quê? Tá aquele problema do Markov equivalente que eu apresentei para vocês lá no início da apresentação. Então, eu tenho um problema com Markov equivalente, as que são, que têm a mesma relação de dependência, ele não consegue detectar a direcionalidade. Já eu tenho esse daqui, por exemplo, ó, que ele é muito bom, Petrel, que está aqui escrito, tá vendo? Ele é bom para detectar a direcionalidade, mas ele é péssimo, não vou dizer péssimo, né, coitado, não vou exagerar muito não, mas assim, ele não foi muito bom, digamos assim, na hora de dizer se existe uma ligação entre dois nós ou não. A partir do momento que ele diz se existe a ligação, se ele acerta nisso, ele consegue dizer a direcionalidade. Mas até ele acertar se existe essa ligação ou não, certo? Outras coisas boas também aqui foi a relação de as matrizes de correlação também, elas conseguem perceber se existe uma ligação entre as variáveis, se essa ligação é de dependência ou não, mas ela não consegue dizer a direcionalidade, né? Então, ela tem esse problema também. E aí, a gente agora fez isso para o MDM, estimamos, então, essa mesma estrutura, tá? Pegamos esses dados e aí vamos estudar o MDM. Aqui são esses dois, seriam, na verdade, esses dois gráficos aqui, né? Só aqui em barra, onde a gente percebe aqui, por exemplo, aqui tem acessibilidade, especificidade e tal, de detectar o link ou não. E aqui o GES e o PC, que foram, esses dois aqui, ó, o GES e o PC, que foram muito bem aqui,
a gente percebe que, por exemplo, o MDM ele já chega a ser um pouco melhor. Lembrando, gente, que essa rede Bayesiana aqui é um caso particular do MDM, lembra? Mas ela consegue detectar bem, quer dizer, mesmo ela digamos assim, ela não considerando, né, esse pressuposto que eu comentei com vocês de independência, então você tem uma série temporal, mas ela está supondo que as observações são independentes, mas ela consegue detectar bem a relação, se existe uma ligação ou não entre os nós, tá? Mas o MDM, ele chega a ser melhor, então, mais em termos de sensibilidade, ele chega a ser melhor do que os outros. E quando a gente observa a questão, ok, então eu percebi que existe uma ligação entre um e o dois, mas é um que influencia dois ou dois que influencia um? E nesse sentido aqui que eu estou chamando de causalidade. O MDM, ele consegue, ele tem esse poder de estimar essa causalidade. Bom, a gente percebe aqui que o Petal foi um dos melhores, né? Acho que foi o melhor, na verdade, na hora de detectar essa direcionalidade. Aqui o Petal, ele ainda é um pouco melhor do que o MDM, continua sendo um pouco melhor do MDM, só que o MDM ele é melhor do que os outros. E o Petal aqui, ele é muito fraco, né? Então, o MDM, ele consegue ser muito bom nas duas características. Ele tanto consegue ser muito bom em detectar a relação, como ele consegue ser bom em dizer a direcionalidade, tá? Então, essa discussão é essa discussão do global, né? Do diagnóstico em termos global de estrutura da rede. Isso que é muito importante, em termos de estrutura da rede. Bom, e aí agora eu vou comentar de um outro estudo para falar de um outro processo que a gente criou, que a gente desenvolveu para estimar a estrutura da rede, que a gente teve uma dificuldade muito grande quando a gente tem isso aqui, que a gente chama de MDMPA, que a gente tem que fazer todas as possibilidades para cada nó e estimar o modelo para todas essas possibilidades, tá? Então, isso aqui a gente tem aí um custo computacional muito grande. Então, quando a gente tem bastante dados, isso fica muito complicado. Esse estudo especificamente aqui é um estudo que é feito em parceria com o meu aluno Roberto, da UFBA, tá? Com Diego Nascimento, professor do Chile, tá? E Sato, da USP, Lousada também da USP, também faz parte desse estudo aí, desse projeto, tá? O que a gente fez? A gente tem 2 músicos aqui, e a gente tem que estimar, na verdade, até agora eu falei de conexões cerebrais, né, de um indivíduo, mas aqui eu quero estimar agora quanto que um cérebro se comunica com o outro. Como é que por exemplo, 2 músicos tocando ao mesmo tempo, existe uma comunicação de um cérebro com o outro cérebro? Como é que é feita essa comunicação, né? E é isso que a gente quer estudar aqui. Nesse caso, nós temos 23 nós para cada pessoa, né, para cada músico. Então, no total aí, eu tenho 46 nós. É muito nó para a gente estudar para fazer essa estimação para cada situação de pai e filho. Então, a gente foi desenvolver uma outra questão aí, que foi o quê? O que a gente está usando? Bom, lembra que a rede Bayesiana ela é muito boa para detectar se existe ligação entre dois nós, mas ela não é boa para direcionalidade. Mas o MDM é bom para direcionalidade. Então, o que a gente fez? Então, a gente pegou os dados e aplicou esse tabu, que tabu, na verdade, é um tipo de machine learning para a rede Bayesiana. Então, a gente aplicou o tabu para esses dados, ele é muito bom para esse tipo de dados também, né? De uma série temporal. Então, a gente usou, que é contínuo, né? Enfim. Então, a gente usou o tabu. Quando a gente usou um tabu, a gente encontrou uma estrutura que ela, se for aquela estrutura V, né, que eu comentei com vocês, que ela tem uma relação de dependência diferente das outras, ela não é Markov equivalente a outras estruturas, ok, então essa é a estrutura certa, né, digamos assim. Mas quando você tem estruturas que são Markov equivalentes, são estruturas que têm a mesma relação de dependência, que é aquela que eu comentei, A influencia C, que influencia B, ou C influencia A, influencia B. Então, a gente usou, na verdade, o MDM para poder estimar essa conexão, tá? Estimar essa direção, melhor dizendo. Então, eu usei o MDM-PA para fazer isso. Então, a gente juntou as duas coisas. Para quê? Para ter o menor custo computacional e ainda assim ter qualidade na estrutura. Tem toda uma discussão sobre isso, né, sobre o tabu MDM, também não vou poder me estender um pouco muito nisso, mas é bem interessante também a gente ter juntado essas duas coisas, né, esses 2 processos aí. E aqui tem um resultado, tá? Aqui a gente tem uma tabela, uma matriz adjacente, chama de matriz adjacente,
onde a gente tem o seguinte, cada linha aqui influencia a coluna, tá? Então, eu tenho 23 nós do músico B e 23 nós do músico A. O que acontece aqui é o seguinte, esse quadradinho que está marcado é a conexão cerebral do músico A. Então, o músico A influencia o músico A aqui, tá? Então, esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui do B, a gente já tem uma conexão do músico B, os nós do músico B influenciando os nós do músico B, tá? Então, a gente tem a conexão cerebral do músico B. O que a gente observa aqui? Duas coisas interessantes que a gente observou. Primeira coisa interessante, aqui dentro desse quadrante, ele é muito mais forte do que fora, o que é esperado, né? Quer dizer, a comunicação entre os nós, ele é muito mais forte dentro do cérebro do que entre cérebros, ok? E a segunda coisa a gente observou que a conexão é muito mais forte do A para o B do que para o B para o A. E aí, discutindo com o pessoal, né, com o Sato, que fez, né, esse experimento, uma coisa interessante o músculo A ele é muito mais experiente que o músculo B. Então, a gente observou que parece que o músculo A, o músico A, influencia mais o músculo B do que o músculo B influencia o músculo A. Talvez por respeito, talvez realmente por conhecer melhor, né, o instrumento, a música, enfim. Mas isso é uma discussão que a gente faz também em termos desses nós aqui específicos, né, e discute muito isso. Não vou trazer essa discussão aqui. Esse artigo, por si só, já seria uma outra palestra, ele é bem interessante também, mas é só uma aplicação que eu estou mostrando em termos de diagnóstico, tá? Então, eu vou passar um pouco mais rápido. Uma outra maneira de fazer diagnóstico agora é a gente observar a relação entre um pai e o filho especificamente. Lembra que eu mostrei para vocês que quando eu faço o fator de Bayes, eu anulo aquela estrutura da rede que são iguais. Então, eu acabo só comparando a estrutura que é diferente. Isso que a gente chama de propriedade modular, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho já um outro estudo com rede cerebral, conexão cerebral, onde eu tenho aqui 11 nós, e aí eu fiz o aprendizado, né, da estrutura para o indivíduo 7, e a gente tem essa estrutura aqui. Então, eu posso estar interessado em dizer o seguinte, olha, eu quero ver se essa estrutura 8 que influencia o 1, por exemplo, se o 8 realmente, ele está influenciando o 1, em que momento o 8 influencia muito o 1? No início, no meio, no final? Como é que é essa relação do nó 8 com o nó 1, tá? Aqui eu tenho nós da região motora e aqui da região visual, aqui é motora e aqui é visual, tá? Mas vou passar mais rapidamente também, só para exemplificar a questão do diagnóstico. Então, aqui, o que acontece? A gente calculou o fator de Bayes, o log do fator de Bayes, para cada ponto T, no tempo, né? E a gente fez a acumulada dele. Então, eu consigo perceber, por exemplo, comparando os modelos, com e sem a região 8 influenciando a região 1, então eu consigo observar, por exemplo, em que pontos essa influência ela é muito grande ou não. Então, aqui, por exemplo, a gente parece, em termo acumulativo aqui, eu tenho uma influência maior, né, da região 8, e no final aqui eu vejo também que eu tenho essa influência maior da região 8, tá? Em outros momentos, talvez ela não aconteça tanto. Então, assim, eu posso discutir isso, inclusive, com a pessoa do experimento, né? E essa parte diagnóstica é perceber se realmente essa estrutura 8, ela tem uma relação forte ou não, principalmente quando eu estou trabalhando, por exemplo, com vários indivíduos. Se eu olhar o verde aqui, o verde, essa estrutura verde, é uma estrutura que apareceu, né? Ela é significativa em termos do grupo de indivíduos. A preta não é tanto. Então, eu posso tentar discutir, olha, para esse indivíduo especificamente, o que aconteceu com essa relação entre esses dois nós? Eu posso fazer isso pensando em termos de fator de Bayes em comparação de modelos, tá? Uma outra possibilidade aqui é eu fazer a relação entre, ver agora cada nó especificamente entrando no pressuposto do modelo, que é o que eu comentei com vocês desde o início da apresentação, que eu estou falando do pressuposto dos modelos, né? Eu estou usando modelos. E a gente sabe que modelos estatísticos têm pressupostos. No caso do MDM, qual é o pressuposto do modelo? Bom, o pressuposto do modelo MDM, como ele é uma união de DLMs, então ele, na verdade, vai cair no pressuposto do DLM, né, que já é discutido na literatura aí, e aí eu trouxe aqui o Washington Harrison, mas tem outra literatura falando sobre isso, tá?
Então, a princípio, eu tenho isso, né? Quando a variância é desconhecida, então eu tenho que a distribuição preditiva condicional ao tempo passado, ela tem a distribuição T, eu já mostrei isso anteriormente para vocês, então ela tem a distribuição T de Student. Então, eu posso calcular o erro como o valor verdadeiro com o valor predito, tá? Então, esse erro aqui é dividido por esse fator aqui, por esse parâmetro de escala, né, raiz quadrada do parâmetro de escala, ele vai me dar, então, esse erro, né, a predição aí desse erro padronizado, tá? Então, eu trabalho muito com esse erro aqui na hora de fazer análise de resíduo, na hora de fazer esse diagnóstico, tá? Como eu comentei com vocês, isso na verdade é uma distribuição T de Student, mas eu posso aproximar ela para a distribuição gaussiana, a distribuição normal, quando esse NT aqui ele é muito grande, quando esse parâmetro aí ele cresce, tá? Então, eu posso usar a distribuição normal aí. Então, aí eu posso fazer aquela análise de resíduo, que a gente está até mais acostumado a fazer, depois eu vou mostrar uma aplicação. E eu vou falar de uma outra coisa bem interessante também na parte de diagnóstico, que é o change point. O que é o change point, tá? E aqui eu estou usando, existe na literatura várias maneiras de calcular esse change point, aqui eu estou focando um pouco mais no que o Westett e Harrison trouxe para o DLM, que é o seguinte, e nesse caso aqui, como eu estou pensando em termos de estrutura de rede, para mim, não é um DLM qualquer, né, mas é uma estrutura da rede. Então, eu posso também estar interessada, lembra daquele 8? Será que o 8 realmente influencia o nó 1? Então, eu quero, será que o nó 1 realmente tem aqueles pais todos? Então, o que o change point vai fazer? Ele vai mostrar em que parte da estrutura, em que tempo da estrutura da rede aconteceu essa mudança, tá? Então, para eu fazer isso, eu vou estar comparando, eu vou usar, no caso, o fator de Bayes, né? Então, eu vou estar comparando dois modelos. Então, eu preciso comparar, o change point é o quê? Ele mudou em relação a que modelo? Como eu estou trabalhando com uma estrutura da rede, eu quero dizer o seguinte, será que houve uma mudança, ou em que momento houve uma mudança, em que aqueles pais deixaram de ser pais, em que aqueles pais deixaram de influenciar tanto o filho? Em que momento isso aconteceu? Então, esses dois modelos que eu vou comparar. Um modelo onde eu tenho aqueles pais como covariável e um modelo onde só tem um intercepto, por exemplo, tá? E várias outras maneiras de eu fazer esse change point. Aqui eu estou focando nisso porque eu estou trabalhando com MDM, que é uma estrutura de rede. Bom, e para fazer, então, a gente sabe, né, que o fator de Bayes, a gente pode ter um threshold aí, a gente pode ter aí um ponto, uma linha de corte, que a gente vai dizer, olha, a partir daqui existe uma influência grande, aqui uma influência pequena. Então, eu posso brincar também com essa linha de corte, tá? Então, eu posso dizer, olha, acima de 0, eu já considero o modelo 1 como melhor, né, o fator de Bayes, essa diferença, né, o log do fator de Bayes. Mas se essa diferença entre o log do fator de Bayes for acima de 0,5, eu já considero, então, ele como verdade. Abaixo de 0,5, eu estou achando, então, que houve um change point. Então, eu posso brincar também com essa linha de corte. E, claro, que se eu tiver uma linha de corte muito alta, pode acontecer de ter vários pontos, né? E ao contrário também. Então, eu posso brincar com essa linha de corte também para dar uma olhada nesse change point ao longo do tempo, tá? Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Então, o que a gente fez aqui, né? Esse exemplo dos dados que eu estava trabalhando com vocês. De lá, que eu tenho aquele 11 nós, né? E aí eu vou focar no nó 1. Bom, aqui é uma análise de resíduo, né? Que a gente já está mais acostumado a trabalhar mesmo. A gente tem, então, o erro padronizado aqui ao longo do tempo. Eu tenho também um pressuposto dele, eu comentei, né, rapidamente, mas a variância é constante, né, e aí você tem que eles são independentes, os erros, né, então eu posso fazer aqui essa autocorrelação dos erros, e é uma coisa que é muito sugerida e muito discutida também nesse livro aí do Cowell, que é a questão da distribuição acumulada dos erros. Então, assim, são 3 coisas que eu posso trabalhar. O que eu observo aqui para o nó 1? Aqui a gente tem uma estrutura, não vê tanto um padrão aqui, mas a gente aqui observa, né, que tem o primeiro, que existe uma autocorrelação de ordem 1 aqui, tá? E aqui também a gente observa um padrão não aleatório, né? Então, o que eu posso fazer? Bom, já que eu observei isso aqui, essa autocorrelação, né, de ordem 1, eu vou incluir o passado de nó 1 como covariável. Então, tá lá, y de t, né, yt menos 1,
ele entra como covariável de YT, do nó 1. Então, a gente só observa que a gente já supriu esse problema aqui, mas a gente continua em um padrão não muito aleatório, né? E aí, então, a gente excluiu a questão do change point, né? A gente discutiu isso. E aí, quando a gente excluiu a questão do change point, a gente já observou a melhor estrutura, o melhor ajuste desse modelo para o nó 1. E observe que esse estudo foi todo feito para o nó 1, e poderia ser feito para os outros nós também, né? Deveria ser, a gente chegou a fazer, e mostrou isso no artigo, né? Mas o que eu quero apresentar para vocês aqui é que esse diagnóstico, por causa daquela questão, lá daquela propriedade, né? Que a gente consegue simplificar para fazer o diagnóstico para aquele nó específico. E aí, o change point, então, comparando o modelo com aquelas covariáveis, com aqueles pais, e o modelo sem o pai. O que a gente faz quando a gente detecta que existe um change point? A gente aumenta a variabilidade. Então, você vai observar, é como se eu tivesse, seguinte, entrado ali com a priori vaga, sabe? Onde desse a oportunidade do modelo reaprender e reestimar, no caso aí, os betas, os tetas, né? Estimar essas conexões cerebrais. Então, a gente aumenta essa variabilidade aí, e aí vocês observem que o rosa aqui, né? Ele tá, que é o change point, é o rosa, então ele aumenta essa variabilidade nesse ponto, ele dá essa amplitude maior, e depois ele volta a se ajustar bem. Tá? E aí a gente observa, então, esses dois pedaços aqui, que parece que houve aí uma mudança nessa estrutura da rede. Okay? E aí, falar agora sobre alguns trabalhos que estão sendo feitos. Uma coisa interessante que eu mostrei para vocês, por exemplo, né, que na rede bayesiana, a gente às vezes trabalha com TRI, por exemplo, ou LCA, né, para poder criar indicadores. E esse indicador, então, não é uma observação, ele tem um erro, tem um erro que ele traz aí, né, nessa estimação desses nós. Então, a gente poder incorporar isso na rede bayesiana, isso é um trabalho que a gente começou a pensar em fazer. Uma outra coisa também, no caso, como eu comentei ali com vocês, eu tenho uma estrutura da rede, mas eu tenho uma estrutura, por exemplo, cerebral para cada indivíduo, ou, por exemplo, eu tenho uma estrutura para cada curso da UFBA, e aí eu posso tentar entrar aí com uma estrutura hierárquica, né? Tentar entrar mesmo com a estrutura hierárquica e ver se tem essa mudança em termos de hierarquia. Pensando, então, no caso dos dados educacionais, onde eu tenho lá os indivíduos alunos, mas o aluno está dentro desse curso, que está dentro da UFBA. Então, trazer isso. Isso aqui também é um artigo que já está pronto, que também já está em processo aí de revisão, já submetemos o artigo. Uma outra coisa é tentar trabalhar também esse aprendizado da rede, quando eu tenho várias variáveis, eu tenho um banco grande, eu tenho vários nós, eu tenho vários tempos aí, né? Uma das possibilidades de a gente estar trabalhando com essa questão do aprendizado da rede é um trabalho que eu estou desenvolvendo junto com a Marina, a Rebeca daí, da UFRJ, a Rebeca é aluna de doutorado, e estamos trabalhando nisso, né? E já temos resultados aí muito bons, muito legal. Aí, futuramente, a Rebeca pode apresentar para vocês. Uma outra coisa que a gente também já começou um trabalho, que é estimar essa questão do Covid, por exemplo, mas com duas coisas diferentes do que eu apresentei para vocês. O primeiro é usar os estados brasileiros, ao invés de usar as regiões, os continentes, né? Porque aí a gente pode ver, assim, que estado influencia mais outro estado? Será que, por exemplo, né, São Paulo, Rio, a gente sabe que são os grandes centros, né? Será que quando a pandemia começa a aumentar muito no Rio de Janeiro, São Paulo, aí começa o Nordeste, começa outros lugares, ou será que é o contrário, né? Como é que é essa movimentação entre os estados? E, além disso, a gente está querendo também usar uma outra forma, não DLM, mas usando aí a binomial negativa dinâmica, ao invés do DLM, para poder estimar essa questão dos nós dados pais. E falar agora da referência rápida, tem várias referências aí, mas eu queria comentar as que eu mais usei nessa apresentação, que esse aqui é o artigo publicado, falando sobre diagnóstico. Esse daqui é do Cowell, né, dos colegas, que fala sobre a questão de modelos gráficos e essa abordagem em termos de modelos gráficos. Esse daqui é os dados que eu peguei para fazer a comparação, os dados simulados que eu peguei para fazer a comparação com o nosso método no global, no diagnóstico global. E esse é o West Harris também, que trabalha com a parte de diagnóstico, mais focada para o nó, que foi o que eu trabalhei agora no final da apresentação.
Bom, é isso, gente. Eu espero, deixa eu ver. Acho que foi cravado, né? Eu acho que eu não estendi muito, não. Não, tá ótimo. Correndo. Muito obrigada, Lília, pela sua apresentação. Aliás, muito boa exposição. Acho que é bem didática, apesar do desafio, que é, a meu ver, assim, o tema. É bem desafiador. Parabéns. Obrigada. Pessoal, quero saber se alguém da plateia tem alguma pergunta para a Lília, por favor. Vocês podem abrir o microfone, se desejar, ou escrever no chat. Bom, temos o Carlos. Pode falar, Carlos. Carlos é professor lá do nosso programa também. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela palestra, Lília, foi muito legal. Eu tenho uma pergunta que é bem básica, tá? Porque eu também não sou dessa área. Eu só queria entender um pouquinho melhor. O que você tem, o que tem nesses modelos que permite identificar a intensidade da relação de dependência entre um nó e outro mesmo? Porque no contexto de normal multivariado eu consigo ver, né, a questão da dependência condicional, mas nesses modelos muda alguma coisa? Tem uma probabilidade da aresta estar ativada ou não? Como funciona exatamente? Assim, para responder a sua pergunta, na verdade, ela é um pouco diferente a resposta se fosse para a rede Bayesiana e para o MDM. Eu vou focar no MDM, que é mais o foco aqui da apresentação, tá? No caso do MDM, ou a rede Bayesiana, na verdade, também, no sentido de contínuo, porque quando é discreto é outra coisa. Dados quando são contínuos, por exemplo, isso que é legal da rede Bayesiana e do MDM, é que eu consigo escrever a estrutura da rede como o nó dados pais. Então, ele vai acabar caindo em vários modelos de regressão. Então, imagine, por exemplo, que eu tenho lá, vou trazer o resultado do Covid, talvez seja mais simples, né? Então, imagine que eu tenho incidência, né, do Covid em uma região, no Rio de Janeiro, tá? E eu tenho uma incidência de Covid em São Paulo. Então, eu uso a incidência de Covid em São Paulo como uma regressão, um modelo de regressão, como se fosse uma covariável, como se fosse, não, é uma covariável do outro, né, do Rio de Janeiro. Então, esses betas aí, esses parâmetros, é ele que me diz o quanto forte é ou não, o quanto significativo é a relação entre o nó e o pai, para aquele nó e aquele pai específico, tá? E como ele está variando no tempo, eu consigo ver, inclusive, que momento isso foi muito mais forte e que momento isso foi fraco. Então, assim, é esse beta que vai lhe dizer o quanto forte isso é ou não. Ah, entendi. Mas deve ter então tem um espaço muito grande, né, de possibilidades para cada nó. Então, eu não sei, fico imaginando uma cadeia de Markov e que fica trocando todas essas possibilidades. Não deve ser isso que deve estar rodando no final, mas deve ser muito trabalhoso, realmente. Então, Carlos, isso é uma pergunta bem interessante sua, porque assim, como eu mostrei para vocês quando eu fiz o Learning Network, né, que a gente vê todas as possibilidades possíveis de pais ali, aquilo dá um trabalho muito grande. Então, por isso que a gente acabou desenvolvendo, quando tem grandes bancos de dados, a gente acabou desenvolvendo o tabu, que eu mostrei para vocês, o tabu mais o MDM, para a gente não pegar, para exatamente acontecer o que você está falando, eu não pegar essa matriz com todas as possibilidades, então eu acabo tendo menos possibilidade. E uma outra coisa que é bem interessante, que é uma área da literatura de de modelos gráficos, que é você usar rede esparsa. Então, assim, esse palavreado é muito comum, quem não conhece modelos gráficos, assim, a rede é esparsa ou a rede é densa? Por quê? Porque se você tiver uma rede densa, você vai cair nisso que você falou, vai ter um trabalho danado, não só de estimar, como também interpretar. Então, assim, o ideal é que você tenha uma rede esparsa. E aí existem várias coisas na literatura para discutir isso. Quando eu rodei, por exemplo, como eu mostrei para vocês, eu estou projetando ainda aqui, né? Deixa eu mostrar. Quando eu mostrei para vocês o MDM, ele sumiu agora aqui, não sei se vocês estão vendo, aqui sumiu. Sumiu para vocês, tudo bem. Voltou. Quando eu vejo a questão dos modelos que tem um nó, que tem essa parte aqui, né, que tem ciclos, o que a gente observou é que aqui a gente tem uma estrutura muito densa. Então, é difícil de... Aqui são 3 nós só, mas imagine eu tenho 40, 50 nós. É difícil de você estimar e é difícil de você interpretar. Então, o DAG, ele vai trazer uma possibilidade melhor
do que essa, em termos de você pegar. Além disso, a gente acaba tendo vários critérios também para tornar ela mais esparsa ainda, para você conseguir realmente ter uma interpretação melhor. Então, espero ter respondido. Ok. Lídia, tem umas mensagens no chat para você, da Vanessa. Adorei o tema, muito útil para a área de saúde, que é o campo que eu gosto. Vou pesquisar mais sobre MDM. Obrigada. Roberta, muito boa apresentação, muito obrigada. O Léo tem uma pergunta, Léo Bastos, da Fiocruz. Muito interessante o trabalho. Você poderia falar um pouco a respeito da dificuldade de desfechos não gaussianos no MDM no custo computacional, e do custo computacional associado? Então, pois é, assim, uma coisa que eu comentei, né, com vocês é que o MDM, na verdade, a estrutura multivariada, ela é não gaussiana. Então, apesar do DLM, eles pressupõem, quer dizer, cada nó especificamente tem um DLM, tem uma estrutura gaussiana, a rede como um todo não é gaussiana. E aí eu sugiro o artigo inicial do MDM, do Jim Smith, da Catriona, para quem tiver interesse de dar uma olhada nisso, tá? É bem interessante que eles provam lá isso, né? Então, assim, no caso específico de neurociência, e que a gente vê, que a gente já é acostumado a saber que a relação realmente não é do fMRI, né? Porque depende dos dados de neurociência. O dado de neurociência que eu trabalho, ele realmente tem uma estrutura que ele não é gaussiana. Mas o DLM pressupõe gaussiano. Então, mas pode acontecer nessa parte de diagnóstico de quando você fizer o nó dado o pai, que você está pressupondo que ele é normal, não ser normal. E aí, nesse caso específico, você teria que consertar isso, né? Fazer aquelas mudanças. No artigo a gente até discute um pouco isso. Transformação, aquela coisa que a gente já conhece, né? E o que é mais legal em termos de MDM, que a gente conseguiu mostrar no artigo, é que eu posso ter, então, portanto, uma relação que não é gaussiana para um nó e para os outros serem, já que eu tenho essa propriedade de modularidade. Então, isso também é bem interessante. Pode acontecer, para uma determinada variável, aquilo não ser normal, mas para outra ser normal. E poder trabalhar com isso dentro da estrutura da rede como um todo, sem perder essas características, sem perder essa interpretabilidade que a gente está acostumado a ter. Então, assim, é bem legal a gente poder fazer isso. No caso, nesse artigo propriamente dito, a gente fez o teste e deu tudo normal, então a gente não pôde nem mostrar a possibilidade, né? Mas, assim, no caso do Covid, por exemplo, agora, por isso que a gente está tentando, a gente fez o Covid trabalhando com MDM com normalidade, DLM, mas agora a gente está tentando fazer com binomial negativa. Provavelmente, nesse artigo, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Então, assim, Léo, por experiência minha, eu não posso nem lhe dizer muito o que acontece, porque quando a gente fez o teste, deu tudo normal. Foi bom, né? A gente ficou feliz que não quebrou esse pressuposto, mas eu posso discutir teoricamente. Na teoria, você pode fazer essa alteração, tá? Em termos do custo computacional associado, o custo computacional associado a essa questão de não ser gaussiano, ao que a gente tem no modelo normal de regressão mesmo, tá? Agora, por exemplo, isso é interessante, se eu troco o DLM, tá, que tem essa forma fechada, para uma binomial negativa, que eu vou ter que usar uma aproximação, então, assim, tem um tempo computacional para isso, né? Tem um custo computacional para isso, e não é pouco. Assim, dependendo da situação, não vai ser pouco, porque lembre que eu não tenho só uma regressão. Eu vou ter, se eu tiver, por exemplo, 23, 24 estados que eu queria trabalhar, 24 regiões que eu queria trabalhar, eu vou ter, na verdade, uma para cada. Então, e aí eu vou ter várias combinações de pais para cada uma. Então, assim, o custo computacional disso realmente não vai ser pouco. Assim, o fato de eu quebrar essa questão da normalidade pode me trazer um custo computacional, sim. Eu tenho que considerar, e que a gente está considerando nesse próximo artigo que a gente está escrevendo aí, que a gente está trabalhando. Beleza. Tem mensagem da Marina, ótima palestra, Lília, parabéns. O Carlos, que tinha perguntado, ele agradeceu, ele entendeu a resposta. E um comentário do Léo também, para os estudos de Covid no Brasil, eu recomendo não usar dados de casos e sim hospitalizações, pois o dado de casos é pobre. Não há consistência, né, ao longo do tempo e a qualidade varia muito no espaço.
Já o dado de hospitalizações é menos pior. Tá, obrigada pela dica. A gente, na verdade, eu já faço parte do grupo do SIDAX, né, que também está relacionado com a Fiocruz, daqui de Salvador, e a gente tem um grupo de pesquisa de Covid. E aí atualmente a gente tem uma análise mais descritiva mesmo, né, dos dados, análise espacial, coisa desse tipo, mas a gente começou a trabalhar com a parte de modelagem, e a gente começou a trabalhar, olhar alguns dados, alguns modelagens que o pessoal já publicou, né, e a gente tem exatamente essa dificuldade, Léo. Assim, obrigada mesmo pela dica, a gente está percebendo isso, que os dados são bastante complicados, né? Não são fáceis de trabalhar, não. Bom, temos mais perguntas, pessoal, para a Lília? Tem aqui do Rafael. Tema muito interessante, obrigado pela apresentação. Minha internet caiu por um momento, talvez tenha perdido essa parte. As conexões entre os nós da rede podem variar ao longo do tempo ou precisa ser fixada no início do estudo? Isso é bem interessante, Rafael, porque assim, como a gente está usando o DLM, então as conexões a gente consegue estimar ela ao longo do tempo. E o fato de a gente estimar ela ao longo do tempo é que faz com que a gente crie uma estrutura causal. Isso que é interessante, porque o que acontece? Quando você tem uma rede bayesiana, onde essa estrutura não pode mudar ao longo do tempo, ela é fixa ao longo do tempo, então a gente tem aquele problema de estimar conexões que são, conexões não, estruturas que são Markov equivalentes. Então, sim, a conexão ela varia no tempo, e isso é muito bom, porque é isso que faz com que realmente a gente tenha essa estrutura causal, né? Conseguir estimar essa estrutura causal. Ok, bom, ele entendeu e agradeceu pela resposta. Temos mais perguntas, pessoal? Então, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta, porque eu fiquei um pouco curiosa, Lília. Como é que fica a questão de variáveis auxiliares? Você usa variáveis explicativas e essas variáveis podem mudar dependendo de quais nós você está olhando? Como é que funciona isso? Pode falar um pouquinho? Certo. Na verdade, na rede, né, a gente pode trabalhar com vários nós, e aí a gente pode trabalhar com nós de diferentes estruturas. Eu até tinha colocado um slide para apresentar, mas eu achei que o slide ia ficar muito grande, a apresentação ia ficar muito grande, eu tirei o slide. Mas uma coisa interessante, por exemplo, que a gente fez foi relacionar também no caso de educação, a gente tem variáveis socioeconômicas, tá? Então, variáveis relacionadas à renda, à cor dos pais, né? A gente fez isso no estudo com o 9º ano. Então, a gente tinha várias variáveis, a casa da criança, né, onde a criança mora, várias variáveis socioeconômicas. A gente também estimou habilidades socioemocionais, porque hoje quem trabalha na parte de escola sabe, né, que o MEC agora está exigindo que essa escola trabalhe também com a parte socioemocional. Então, assim, a gente aplicou um questionário para avaliar habilidades socioemocionais e aplicamos um questionário para avaliar provas, né, avaliações, em termos de cognitiva, que é matemática e português. Então, eu tenho variáveis aí de características diferentes, você falar auxiliar. Então, assim, eu tenho variáveis completamente diferentes, estruturas diferentes, né? Quando a gente joga isso na rede bayesiana, uma coisa interessante é que as variáveis, elas ficaram agrupadas, primeiro. Então, você percebe claramente as variáveis muito conectadas, português com matemática, as socioemocionais muito conectadas, e as socioeconômicas muito conectadas entre elas. Então, a gente observou isso, tá? E, além disso, a gente observou que, assim, a rede, ela cai, né, de termos de influência, que influencia o resto. Quem está no topo é a educação dos pais, variável do pai, da mãe. É igual que a gente viu na parte do ensino superior, aconteceu a mesma coisa. No ensino superior, você viu que a educação da mãe abriu para tudo, né? Influencia tudo. Esse dos dados educacionais também de criança, os pais estavam no topo, ele influencia todo o resto da cadeia, então isso é bem interessante. Então, assim, sim, podemos lidar bem com essa questão de variáveis auxiliares, entrando elas como nós também, junto com as outras. Tá certo, entendi. Bom, acho que não temos mais perguntas. Então, mais uma vez, aí, muito obrigada, Lídia, pela excelente exposição aí, de vontade de estudar. Muito interessante. Parabéns. Ela é muito legal, né? E quando você vê a aplicação, você pode aplicar em várias coisas, né? Em vários lugares. Nossa, muito legal. Legal. Muito obrigada. Então, pessoal, até a próxima quarta. Até a próxima, Lília. Obrigada. Tchau, de nada. Tudo de bom.